Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem fala é a professora Cristiane, professora de Biologia da Escola Brasil, e na aula de hoje vamos falar sobre o sistema digestório e o processo de digestão dos alimentos. Vamos lá? Antes de mais nada, precisamos lembrar, por que digerimos os alimentos? Por que o meu corpo não absorve e utiliza as proteínas e outras moléculas que já estão prontas no alimento? Então, pessoal, pensando nisso, lembrei desta reportagem. Neste caso, uma pessoa do hospital ministrou leite por sonda intravenosa em um bebê recém-nascido, ao invés de colocar em uma sonda nasal. Ou seja, colocaram leite diretamente no sangue do bebê. Infelizmente, o resultado foi triste. O bebê acabou falecendo em menos de um dia. Isso ocorreu por vários motivos. Primeiro, há micro-organismos nos alimentos que são mortos pelo ácido estomacal quando ingerimos. Neste caso, esses micro-organismos não morreram, foram colocados diretamente no sangue do bebê. Além disso, há muitas moléculas estranhas no leite, as quais o sistema imunológico reconheceu como antígenos, ou seja, agentes invasores, e atacou-as. Segundo motivo para precisarmos digerir os alimentos é que as células da mucosa intestinal não conseguem absorver as moléculas grandes, apenas moléculas pequenas. Por isso, durante a digestão, ocorre a quebra das moléculas até sua unidade funcional, a qual é pequena o suficiente para ser absorvida e atravessar as mucosas do intestino. Além disso, mesmo que as moléculas grandes de proteínas e carboidratos conseguissem atravessar as mucosas e chegar nos vasos sanguíneos, não conseguiríamos utilizá-las em sua forma original. Isso porque as moléculas precisam estar em um formato e construção específicas para serem utilizadas pelo nosso organismo. Por mais que as nossas proteínas e as proteínas presentes na carne de vaca sejam parecidas e tenham a mesma função, ainda assim são diferentes e nosso corpo não conseguiria utilizá-las. A digestão ocorre por meio de processos mecânicos e químicos. A digestão química ocorre por meio das enzimas que são liberadas no tubo digestório. Essas enzimas vão agir sobre tipos específicos de moléculas, hidrolisando-as, ou seja, utilizando moléculas de água para quebrar as moléculas grandes em moléculas menores. Esse processo ocorre várias vezes ao longo do tubo digestório. Cada vez, as enzimas vão quebrando as macromoléculas em moléculas menores e menores e menores, até chegar ao seu menor nível funcional. Por exemplo, quando ingerimos um polissacarídeo do tipo amido, nosso sistema digestório irá quebrá-lo e quebrá-lo e quebrá-lo até o nível de monossacarídeo, liberando glicose, por exemplo. Por sua vez, a digestão mecânica é o processo de trituração e movimentação do alimento ao longo do tubo digestório. O sistema digestório é composto pela boca, faringe, estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto. Além disso, o pâncreas e o fígado também liberam substâncias que participam da digestão e por isso são chamados de órgãos anexos ou glândulas anexas. A digestão inicia-se na boca, na qual as glândulas salivares, representadas em amarelo no desenho, vão liberar a saliva, a qual possui água e a enzima amilase salivar, que vão umedecer o alimento e quebrar o polissacarídeo do tipo amido em maltose. Além disso, os movimentos da mandíbula e da língua nos permitem triturar os alimentos, aumentando assim a superfície de contato do alimento com as enzimas, o que torna a digestão mais rápida e mais eficiente. Além disso, o movimento da língua contra o palato mole empurra o alimento para a faringe e o esôfago, movimento que chamamos de deglutição. É importante mencionar também que o pH da boca é neutro, ou seja, fica em torno de 6 e 7. Isso é importante, pois esta, bem como as demais enzimas que eu vou mencionar, só conseguem agir se estiverem no pH correto. Caso contrário, elas acabam desnaturando ou perdendo sua eficiência. A faringe é uma região de conexão entre o sistema digestório e o respiratório. Nesta região, há uma estrutura chamada epiglote, a qual tampa a entrada da traqueia, evitando que o alimento vá para o pulmão, garantindo que o alimento vá para o esôfago. Quando afogamos com algum alimento, isso ocorre porque a epiglote não se fechou direito e o alimento foi para a traqueia, ao invés do esôfago. Dependendo do tamanho do alimento, ele pode tampar a passagem de ar para os
pulmões, podendo levar a pessoa à morte. O esôfago é um canal que conecta a faringe ao estômago. O esôfago, assim como as próximas regiões do sistema digestório, é revestido por musculatura lisa, cuja contração é involuntária, ou seja, não conseguimos controlá-la. A contração dessa musculatura gera a contração das paredes do tubo digestório, o que acaba empurrando o alimento para frente. Assim, o peristaltismo é o principal responsável por movimentar o alimento ao longo do tubo digestório. O estômago é um órgão localizado após o esôfago e tem o formato parecido com um feijão. As paredes do estômago liberam o suco gástrico, o qual possui ácido clorídrico e a enzima pepsinogênio. Devido ao ácido clorídrico, o pH estomacal fica entre 1 e 3,5, o que é bastante ácido. Essa acidez é fundamental, pois ajuda a digerir os alimentos e matar micro-organismos que possam estar presentes nesses alimentos. Além disso, o meio ácido converte a enzima pepsinogênio em pepsina, a qual irá quebrar as proteínas em peptídeos, ou seja, cadeias menores de aminoácidos. No estômago, chamamos a mistura de alimentos, ácido e enzimas de quimo. Movimentos peristálticos da parede do estômago garantem que o alimento e a enzima sejam bem misturados, além de empurrar o alimento para a próxima região do tubo digestório. Acredito que você tenha pensado, por que o alimento não volta para o esôfago? E por que as enzimas não digerem as paredes do estômago, já que elas são feitas de proteína? Pois é, vamos pensar um pouco sobre isso. Ao longo de todo o tubo digestório, há estruturas musculares chamadas de esfíncter, as quais também podem ser chamadas de válvulas. Essas estruturas controlam a passagem do bolo alimentar de um lugar para o outro. Entre o esôfago e o estômago, há o esfíncter esofágico, o qual impede que o quimo volte para o esôfago. Pessoas que possuem refluxo geralmente têm problemas nesse esfíncter, o qual não se fecha direito, fazendo com que o quimo volte para o esôfago, o que pode machucar as paredes do esôfago. Na região posterior do estômago, há outro esfíncter chamado de esfíncter pilórico, o qual controla a passagem do quimo para o intestino delgado. A parede do estômago é revestida por um muco que protege as células da ação do ácido clorídrico e da pepsina. Contudo, a ingestão em excesso de alimentos cheios de corante e conservante, café, refrigerante, remédios e álcool podem remover esse muco que protege o estômago, causando inflamações na parede do estômago, mais conhecidas como gastrite. Além de uma alimentação ruim, problemas emocionais como o estresse e bactérias também podem causar gastrite. Caso a pessoa não trate a gastrite, ela pode causar machucados na parede do estômago, também chamados de úlceras. Eu nunca tive, mas quem já teve úlcera diz que é uma dor insuportável e, dependendo do tamanho da úlcera, ela pode inclusive levar a pessoa à morte. A próxima região do tubo digestório é o intestino delgado, que é essa parte rosa claro da imagem. Delgado significa fino. Chamamos essa região de intestino delgado, pois ela é mais fina do que o intestino grosso, o qual está representado de marrom na imagem. Mas antes de explicar tudo o que ocorre no intestino delgado, precisamos falar sobre os órgãos anexos que também ajudam na digestão e atuam nessa região. O fígado é considerado um órgão anexo ao sistema digestório, pois o alimento não passa dentro do fígado. Contudo, ele produz a bile, substância que fica armazenada na vesícula biliar e é liberada na região inicial do intestino delgado, a qual age na digestão de gorduras. A bile age emulsificando as gorduras. O que isso significa? A gordura é hidrofóbica, ou seja, não se mistura com a água. Assim, a tendência é que as moléculas de gordura fiquem próximas umas das outras, formando aglomerados de gordura. A bile vai atuar quebrando esses aglomerados em gotículas de gordura, o que facilita a digestão das gorduras posteriormente. Para entender melhor, pense em uma panela que foi usada para fazer fritura e agora está cheia de gordura. Quando formos lavar essa panela, adiantará jogar apenas água para limpá-la? Não, né?
pois a água não vai interagir muito bem com a gordura, a qual continuará grudada na panela. Agora, e se jogarmos detergente nessa gordura? O que aconteceria? Se você já fez isso, deve ter percebido que, quando colocamos detergente na gordura, ela se quebra em gotículas menores, aumentando a interação da gordura com a água. A bile age da mesma forma que o detergente. Quebra grandes gotas de gordura em gotículas menores, mais fáceis de serem digeridas. Além disso, juntamente com a bile, o fígado excreta substâncias tóxicas, como a bilirrubina, por exemplo. O pâncreas, esse órgão meio amarelado, é outro órgão anexo ao sistema digestório. O alimento não passa por dentro do pâncreas, mas ele libera o suco pancreático no intestino delgado, o qual vai atuar na digestão de vários nutrientes, como eu vou falar daqui a pouco. Juntamente com o suco pancreático, o pâncreas libera íons de bicarbonato, o qual é um íon básico, alcalino, que vai atuar aumentando o pH do intestino delgado, neutralizando assim a acidez do quimo que vem do estômago. Como mencionei anteriormente, é no intestino delgado que ocorre a digestão da maior parte dos nutrientes, e é também no intestino delgado que a imensa maioria dos nutrientes é absorvida. E isto graças à digestão química que ocorre por meio da bile e das enzimas presentes no suco pancreático e suco entérico. Além disso, os movimentos peristálticos atuam empurrando o alimento ao longo do tubo digestório. Graças à liberação de íons carbonato pelo pâncreas, o pH do intestino delgado é alcalino, variando geralmente entre 8 e 9. O suco pancreático, liberado pelo pâncreas no intestino delgado, possui várias enzimas que agem sobre diversos tipos de nutrientes. A amilase pancreática, por exemplo, age no amido, quebrando-o em maltose. A lipase age nos lipídios, quebrando-os em ácidos graxos e glicerol. A nuclease age nos ácidos nucleicos, quebrando-os em nucleotídeos. E as enzimas tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase agem sobre diferentes tipos de proteínas, quebrando-as em peptídeos e aminoácidos. As paredes do intestino delgado liberam o suco entérico, o qual possui várias enzimas que vão terminar de digerir os alimentos. Por exemplo, a aminopeptidase vai agir sobre os peptídeos, convertendo-os em peptídeos ainda menores e aminoácidos livres. As dipeptidases vão agir sobre os dipeptídeos, quebrando-os em aminoácidos livres. As nucleases vão agir sobre os ácidos nucleicos, quebrando-os em nucleotídeos. E as enzimas maltase, lactase e sacarase agem sobre os açúcares maltose, lactose e sacarose, respectivamente, liberando glicose, galactose e frutose. Então, resumindo, as proteínas, também chamadas de polipeptídeos, são quebradas até o nível de aminoácidos, os quais poderão ser absorvidos pela mucosa intestinal. Da mesma forma, os carboidratos, também chamados de polissacarídeos, são quebrados até o nível de monossacarídeos, do tipo glicose, frutose ou galactose, os quais poderão ser absorvidos pela mucosa do intestino. As gorduras são quebradas em ácidos graxos e glicerol, e os ácidos nucleicos são quebrados em nucleotídeos, os quais também poderão ser absorvidos pela parede do intestino. Coloquei as vitaminas e sais minerais em destaque, pois estas moléculas e íons não são formados por subunidades menores, de modo que não precisam ser quebradas para serem absorvidas. O intestino delgado possui o comprimento de 4 a 7 metros e um diâmetro de aproximadamente 4 centímetros apenas, ou seja, é um tubo bem longo. Os primeiros aproximadamente 25 centímetros do intestino delgado é denominado duodeno e é o local onde as enzimas estão sendo secretadas. Os próximos de 3 a 5 metros são chamados de jejuno, local onde as enzimas vão estar em ação, digerindo os alimentos e onde ocorre boa parte da absorção dos nutrientes. O 1,5 metro final é denominado íleo, região que também tem a função de absorver os nutrientes digeridos.
Entre o intestino delgado e o intestino grosso, há um resquício evolutivo chamado apêndice. Na espécie humana, ele não participa da digestão e não tem nenhuma outra função bem estabelecida, a não ser inflamar e causar apendicite. Já em animais herbívoros, como nos coelhos, por exemplo, essa região possui muitas bactérias que ajudam a digerir a celulose das plantas, por exemplo. O intestino grosso é a última porção do intestino e é assim denominado, pois é mais grosso do que o intestino delgado. A principal função do intestino grosso é absorver a água dos alimentos e, conforme o intestino grosso vai absorvendo a água, vai endurecendo as fezes. Assim, podemos dizer que é no intestino grosso que as fezes são produzidas. Além disso, o intestino grosso é forrado por bactérias que também atuam na digestão dos alimentos. Você sabia que há tanta bactéria se reproduzindo no nosso intestino que a maior parte das nossas fezes são formadas por bactérias? Pois é. Além disso, o intestino grosso não secreta mais enzimas. Contudo, ele ainda realiza movimentos peristálticos que empurram as fezes até a direção do reto. Uma coisa muito importante de mencionar é que as paredes do intestino delgado e do intestino grosso possuem vilosidades, as quais são projeções da parede do intestino que aumentam a área de absorção do intestino. Além disso, as células da mucosa intestinal também possuem projeções chamadas de microvilosidades, as quais aumentam ainda mais a área de absorção do intestino. Tudo isso garante a máxima absorção de nutrientes pelo tubo digestório. Além disso, as paredes do intestino são forradas por vasos sanguíneos, os quais absorvem os nutrientes e os transportam até o fígado ou outras partes do corpo para serem metabolizados. O reto é a região final do tubo digestório e é o local onde ficam armazenadas as fezes. A saída das fezes é controlada pela contração da musculatura do reto e pelo relaxamento do esfíncter anal, popularmente conhecido como outra coisa, né? E é assim que se finaliza a digestão no tubo digestório. Bom, pessoal, então por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, me envie mensagem por WhatsApp. Além disso, participe do plantão quarta-feira para acompanhar a resolução dos exercícios e tirar suas dúvidas, ok? Obrigada por ter assistido e tchau, tchau!